Oi, meus amiguinhos do terceiro ano, como estão? Espero que estejam bem. Hoje, na nossa aulinha de ciência, nós vamos falar sobre o som da nossa voz, o som da minha voz, todas as características que a voz tem. Nós já aprendemos que para o som existir, precisa que algo vibre, que algo bata, para que vibre, né? E aí espalhar pelo ar, pela água, por algo que o som possa se manifestar, espalhar. Então, para a gente iniciar, vamos fazer um seguinte teste. Coloque o dedo polegar, que é o dedão assim, bem, e o indicador ao redor da sua garganta, assim no pescoço. E fale seu nome completo em voz alta. Olha, Ney Antônio Parreira. Fala o seu nome. O que você percebe? A nossa voz, ela treme o pescoço. Quando nós pronunciamos a voz, o pescoço treme. Olha que legal o pescoço tremendo. Na região do pescoço, nós temos um órgão chamado laringe. Isso, em volta do nosso pescoço, nós temos esse órgão que é chamado de laringe. E é na laringe que está localizada as pregas vocais. Quando a gente fala, o nosso pescoço parece tremer porque há uma vibração das pregas vocais durante a passagem do ar, que sai dos pulmões e que produz o som da nossa voz. Você já percebeu que podemos identificar algumas pessoas apenas ouvindo a voz delas? Se o tio Ney falar lá longeão e você ouvir, muito provavelmente você reconhece. Reconhece a voz do seu pai, da sua mãe, da sua vovó, do seu vovô, do responsável que fica com você. Da mesma forma, nós podemos conhecer quando uma música é tocada em um piano, em um violão, que os sons vão parecer diferentes. Essa característica do som, que nos permite identificar sua fonte de origem, é chamado de timbre. Olha, nós já aprendemos algumas palavrinhas. Já vimos laringe, pregas vocais e agora o timbre, que é quando nós conseguimos identificar a origem do som, de onde vem o som. Outras características que o som tem são essas, olha. A intensidade, que pode ser forte ou fraca. Por exemplo, eu posso falar assim ou posso falar bem baixinho. Então, quando a gente fala mais forte ou mais fraco, nós falamos que é a intensidade. Ou a altura do som. A altura do som não é quando a gente grita ou fala baixo, mas a altura do som é quando pode ser grave. Grave é quando o som parece mais grosso. É quando a voz é bem grossona. Ou agudo, quando o som é mais fino. É quando a voz é bem menininha. Olha, mas atenção para não se confundir com essas características. Olha essas imagens aqui que a gente vai entender um pouquinho mais. Olha, a intensidade de um som está relacionada ao que conhecemos como volume. Quando a gente aumenta o volume, quando nós elevamos o volume, mais intenso ou mais forte vai ser a onda sonora. Quando a gente diminui o volume, menos intenso, menos forte vai ser a onda sonora, vai ser então mais fraca, ok? E as cordas do violão, por exemplo, têm espessuras diferentes. Quanto mais grossa a corda, mais grave é o som que ela produz. E quanto mais fina a corda, mais agudo o som produzido por ela. E essas características se referem à altura do som. Então, a altura do som é quando é grosso ou fino, quando é grave ou agudo. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer as nossas atividades para que a gente possa aprender um pouco mais. Um abraço!